Convidamos você a preparar aí a sua casa, sua família, sua sala. Chama as pessoas, cria um ambiente próprio para isso. E sugiro que cessem todo o movimento, toda a conversa. E vamos fazer desse lugar um lugar de culto, um lugar de adoração, um lugar de prioridade para Jesus. Não interessa que é a sua sala, faz desse lugar um lugar de prioridade para Jesus. Todos os outros sons, todas as outras vozes, todas as outras atenções possam agora perder o brilho na presença do Rei. Que esse momento você possa dedicar a Ele. Silencie aí o seu celular, silencie aí todas as outras distrações e chama as pessoas para adorarmos, para ministrarmos, para sermos edificados juntos na presença do Rei. Amém? E Deus tem falado muito conosco sobre a necessidade de ir a Jesus. A necessidade fundamental que você tem de encontrar com Jesus, encontrar com Deus para você. Não é por causa do seu pai, sua mãe, sua tia, seus filhos, sua mulher, seu marido, mas ter Jesus para você. Olha, eu tenho experiência de caminhada cristã, sou crente há muitos anos, me converti muito novinho, ainda pré-adolescente. E se eu posso dizer que, infelizmente, há uma característica muito ruim no meio cristão, é que as pessoas falam de Deus, as pessoas estudam sobre Deus, as pessoas fazem cursos sobre Deus, há muita atividade na igreja, de fazer coisas, de dedicar-se a programas, a programações, a atividades, mas muito pouca gente vai mesmo a Jesus, de ir para a presença dele, de ir para a intimidade dele, de ir para o coração dele, de ir para um relacionamento íntimo, próximo, com ele, para desfrutar dele, para ouvir dele, para relacionar-se com ele, para se tornar amigo dele. E esse é um problema grave, porque as pessoas ficam à cata de aconselhamento para sair dos seus problemas, de dicas para resolver as suas coisas, de receitas prontas para sair fora das suas dificuldades, de foro íntimo, de questões de pecado, questões de casamento, questões existenciais. Mas por mais que você dê caminhos e você ofereça saídas e fale de princípios, não é disso que a pessoa precisa. A pessoa precisa de Jesus. E ficar orbitando ao redor das coisas de Deus, mas não ir para Deus, é o problema da maioria dos crentes que eu conheço. Seu problema é que você precisa de Jesus. Você não precisa de igreja, por incrível que pareça. Não estou falando que não é importante, que não faz parte. Mas o problema, o foco, objetivo, o ponto central, não é que você precisa de mais igreja, você não precisa de mais religião, você não precisa de pastor, você não precisa de mais programa, não precisa de mais curso. Eu conheço gente que fez pós-doutorado e PhD em curso de igreja e está no mesmo problema. Você precisa de Deus, você precisa de Jesus, você precisa dele para você. E igualmente as igrejas, igualmente as organizações, muito facilmente a gente sai fora desse foco de ir para Jesus e buscar um modelo, uma visão, um molde, um processo, e tudo isso está ali ao redor de Deus, caminha mais ou menos ao redor de Deus, mas não vai para Deus. E esse é o problema de muita gente que eu conheço, e muita gente que agora, recentemente, nos últimos anos, entraram num processo de grande cansaço emocional e espiritual. Por que cansou? Porque você não estava plugado necessariamente ou primariamente em Jesus. Estava fazendo coisas da religião, estava fazendo coisas da igreja,
estava investindo em programas, em correr daqui para acolá, faz isso, todo dia tem algo mais, e tem que estar presente nisso, tem que servir naquilo, tem que procurar aquilo, tem que dar curso aqui, etc. Mas isso não é Jesus. Está em torno de Jesus, mas não é Jesus. E grande número de irmãos não apenas está cansado, mas se frustrou com a igreja, frustrou com a vida cristã, se decepcionou com líderes, com pastores. E qual que é o prognóstico, né? Como sair desse charco? Vá para Jesus. O seu remédio, a sua solução é ir para Jesus. A sua necessidade é ir para Jesus para você. Não põe mais expectativa em homem, em pastor, em líder, em igreja, em reunião, em curso. Não põe expectativa nisso. Ainda que essas coisas fazem parte dessa nossa vida, né, da igreja, mas isso não é o ponto central. Só existe uma única rocha, só existe um único fundamento, que é Cristo. E a Bíblia diz que ninguém pode pôr outro alicerce, outro fundamento, a não ser Jesus Cristo. Então, sai fora de qualquer coisa em cima da qual você tem baseado sua vida. E constrói seu projeto existencial, seu casamento, a sua sanidade emocional e psicológica em cima de Jesus Cristo. E eu gostaria de compartilhar com você aqui o tema dessa palavra de hoje. Nós vamos estar ministrando esse fim de semana de carnaval, hoje, amanhã, segunda e terça à noite, sempre às 19h30, nessa sequência. Hoje com alguma ênfase sobre adoração e ministração a Deus, especialmente para aqueles que têm encargo por isso e que desejam fluir de uma maneira mais livre sobre isso. Amanhã à noite, com um foco um pouco mais específico para jovens. Na segunda-feira à noite, às 19h30, mais para homens. E finalmente, terminando esse nosso caminhar, nós vamos estar ministrando especialmente para mulheres, na terça-feira, às 19h30 também. Então, se você quer participar de tudo, não tem problema, não tem nenhuma palavra secreta, mas eu sei que você vai ser grandemente enriquecido e abençoado. Mas eu gostaria de falar então sobre um personagem bíblico que Deus usa para que nós nos modelemos nele, que é o rei Davi. E por que esse homem está lá na Bíblia? Porque Deus escolhe histórias e vivências e põe lá na Escritura para que você tome para si essas realidades. São caminhos demonstrados na Escritura Sagrada. E você pode então tê-los como referência, como ponto de partida para a sua vida, para aquilo que você quer viver, para aquilo que você deseja experimentar da parte de Deus. E Davi é uma pessoa especial no Velho Testamento, numa época em que estava em vigor a lei de Moisés. Era tudo muito na marra, tudo era muito na obrigação, tudo era muito no ritual, nos programas, né? Tudo era extremamente rígido, né? E Davi, no meio daquela rigidez toda, ele descobre o caminho voluntário para a presença de Deus. E lá no Velho Testamento ele se torna então um modelo para nós no Novo Testamento. Davi é alguém para quem, ou através de quem, ou a partir de quem você deve modelar a sua vida, porque ele é uma referência de coração, de atitude e de resultados. A geração de Davi experimentou, irmãos, um genuíno avivamento, um genuíno mover de Deus. E por que essa geração experimentou um mover de Deus? E esse mover de Deus não foi só com Davi, foi uma geração inteira de jovens. Todos eles começaram essa história toda ainda jovens. Todos eles começaram essa coisa toda de buscar a presença de Deus, de ministrar na presença de Deus, desfrutar da presença de Deus, ainda jovens. E mudaram a história. Eles escreveram a história de uma geração
e as coisas foram poderosas, marcantes, né? E eu quero te falar, Deus não mudou os seus princípios. Isso está valendo ainda hoje, para já, para agora, para cada uma das nossas comunidades, para cada igreja, para cada um de nós individualmente. Você quer descobrir o caminho de avivamento pessoal? Nós vamos falar disso hoje. Você quer descobrir um caminho para o avivamento lá na sua comunidade local? Nós vamos falar desse modelo hoje. Você quer experimentar uma genuína visitação de Deus? Então vamos estar falando disso hoje. E a Bíblia fala então, começando essa conversa, sobre algo que é meio misterioso, né? A Bíblia fala sobre a chave de Davi. Chave de Davi? Espera lá, essa é alguma chave para abrir algum cofre? Alguma chave para abrir alguma porta especial, né, de algum tesouro? Né? Isso é só uma metáfora. Mas é interessante que te convido então para abrir sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ver logo de cara a única igreja das 7 igrejas que recebem cartas no livro profético do Apocalipse, que é a igreja de Filadélfia, a única igreja que não é repreendida em nada. Essa igreja, ela andava na presença de Deus. Esse povo aqui aprendeu a caminhar na presença de Deus. E é interessante, você vai ver que todas as outras igrejas aqui, das cartas enviadas no livro de Apocalipse, tinha alguma falha, algum problema, algum erro, alguma coisa da qual eles deviam se livrar. E de repente chega a igreja de Filadélfia, é a única igreja que não é repreendida. E para esta igreja de Filadélfia, a Bíblia diz aqui que Jesus fala a ela no capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Que coisa interessante. Por que Deus aqui no Novo Testamento faz referência então para alguém lá do Velho Testamento? Por que a Bíblia usa aqui no Novo Testamento uma referência de alguém que está lá na Velha Aliança, lá no Velho Testamento? Você vai ver outros lugares tocando no mesmo assunto. Lá em Isaías 22, 22, fala de novo sobre essa tal chave de Davi. Lá em Amós, profeta Amós, quando Deus diz que vai restaurar o tabernáculo lá do Velho Testamento, é muito interessante. Ele não fala que vai restaurar o tabernáculo de Moisés, que foi ele que mandou fazer, com todas aquelas cerimônias, e toda aquela parafernália, e todo aquele ritual, e todos aqueles móveis, tudo medidinho, tudo na medida certa, com os metais certos, com o pano certo, com as cores certas. Deus não fala que vai restaurar o tabernáculo de Moisés. Deus fala que vai restaurar o tabernáculo de Davi, que Deus não mandou construir. Que coisa interessante, que tabernáculo de Davi era esse? Era uma tenda só, com a arca da aliança lá no meio dela, sem interrupção, sem cortina, sem barreira, sem nenhum tipo de protocolo, sem nenhum tipo de ritual pesado, sem nenhum tipo de programação pesada. E é interessante, Davi voluntariamente, ele edifica esse tabernáculo, ele coloca o tabernáculo no lugar, no monte mais alto da cidade de Jerusalém. Eu estive lá na cidade de Jerusalém, estive lá nesse lugar, e ele chama esse lugar de Sião, e coloca então o tabernáculo na montanha mais alta, na parte mais alta, na capital do país, para ser central. E quando que ele faz isso? Ele faz isso numa época em que essa arca da aliança estava empoeirada e esquecida, lá na periferia do país. Em outras palavras, as pessoas tinham esquecido a presença de Deus. Essa arca representava a pessoa de Deus.
todos os detalhes do símbolo, né, dos querubins ali na cobertura, na tampa dessa arca, o lugar entre os querubins para colocar o sangue uma vez por ano. Ela era toda de madeira, a parte de baixo, recoberta de ouro. Dentro dela estava a vara de Arão, o maná escondido e as tábuas da lei. Então veja bem, dentro dessa arca, ou essa arca como um todo, havia ali uma representatividade da pessoa de Deus. Por isso era um móvel mais sagrado, mais intocável. Ninguém podia tocar nele, ninguém podia carregá-lo, ninguém podia abrir aquele móvel. De tão sagrado que era, porque representava a própria pessoa, o ser de Deus. Essa mesma arca estava num lugar periférico. Alguém deixou lá, largou lá e ficou esquecido ali. E aí Davi lá em Crônicas, 2 Crônicas 13, ele diz: eia, tragamos para nós a arca do Senhor, porque nos tempos de Saul nós não nos valemos dela. E o que ele faz então? Ele vai lá buscar o Deus esquecido, o Deus que ficou para trás no meio de tanta programação, no meio de tanto ritual, a presença que ficou relegada em segundo plano. E ele vai lá então e busca essa arca, faz daquilo uma programação, um evento nacional, chama os príncipes, as pessoas mais importantes, com maior representatividade, trazem essa arca, resumindo aqui o processo, e levam a arca para esse lugar, para a capital do país. Tira da periferia, de uma cidadezinha sem importância, e leva para a capital. E não apenas na capital, no monte mais alto da capital. E não apenas no monte mais alto da capital, mas ele faz uma tenda. É isso que a Bíblia chama de tabernáculo de Davi. E aí ele manda que um grupo de adoradores ministrem diante dessa arca, para a pessoa de Deus, 24 horas por dia. E isso perdura mais ou menos por 40 anos. Como que é isso? É uma turma de adoradores, de músicos. Se você quer ler o livro dos Salmos, em sua maioria, foi escrito, foi composto por essa turma que adorou na presença dessa arca durante quase 40 anos. Os salmos, os principais salmos que você vê ali, os salmos de Davi, salmos de Asaf e de outros compositores, eles foram ministrados, eles eram música viva. Sobrou para nós só a letra, perdeu-se a melodia. Mas assim, e por que ele está fazendo isso? Deus não mandou fazer. Sabe que Deus sente? Você sabe que Deus responde a estímulos? Você sabe que Deus se importa com você se importar com Ele? Sabe, Deus é como... Deixa eu fazer algumas comparações aqui, até um pouco superficiais, mas Deus é como a sua mãe no Dia das Mães. Ela não exige que você compre o presente no Dia das Mães, mas ela vai ficar muito sensibilizada se você leva para ela um presente no Dia das Mães. Sabe, o Senhor é como a sua esposa no dia do aniversário do seu casamento. Ela não cobra, seria ridículo a esposa chegar e falar: hoje é aniversário de casamento, cadê o presente? É ridículo, não faz sentido. Mas quando você valoriza a pessoa, quando você valoriza o momento, sabe, você tem uma resposta. E olha a beleza dessa chave de Davi, dessa atitude de Davi, é que todas essas coisas, buscar a arca, colocar na capital, cercá-la de adoração por 40 anos, se importar com Deus, ter um coração voltado para Deus, não foi resultado de ordem, de norma, de regra, de ritual. Foi algo absolutamente voluntário. E nós estamos falando aqui que Deus responde a estímulos, né? Nós temos ministrado sobre esse assunto, que Deus é completamente relacional. E Ele nos fez basicamente para nos relacionarmos, em última análise, com Ele mesmo. E nesse
nessa nossa imagem e semelhança de Deus, nós temos a capacidade de entender o que é amor. Nós temos a capacidade de nos sentir amados. E nós temos a capacidade única de corresponder amando de volta. E aí é interessante porque que Deus te fez assim. Deus não te fez assim só para se relacionar com a sua esposa. Deus não te fez assim só para você se relacionar com sua mãe, com seu filho, com seu pai. Deus te fez assim para se relacionar com Ele. E é nisso aqui que Davi entra. Davi, em outras palavras, lá, sendo pastor de ovelha, num lugar ermo, esquecido, não está ali num palco de igreja em dia de conferência, sendo transmitido por mídia social. Davi estava ali debaixo da árvore, ao redor ali de balido de ovelha, e aí ele começa então a ministrar a Deus. O Salmo 23, por exemplo, que você conhece de cor, era uma canção. E ele cantava, ele ministrava, o Senhor é o meu pastor. E é interessante que as canções de Davi que você vê nos Salmos, elas são palavras dirigidas diretamente a Deus. Ele não cantava sobre Deus. O Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Há alguns versículos que ele fala isso também. Mas, via de regra, ele falava para Deus. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Isso era uma ministração, era uma adoração a Ele. E é interessante que, em que contexto surge Davi? Davi surge no momento em que o rei que tinha sido escolhido para dirigir os destinos da nação, Saul, tinha sido rejeitado por Deus. E por que ele foi rejeitado por Deus? Porque ele era religioso. Saul foi rejeitado porque ele fazia as coisas da boca para fora, em cumprir ritual, em fazer o que estava prescrito, nada mais, nada menos. Saul foi rejeitado porque o coração dele não se importava com Deus. Deus era coisa para lá, que eu estou pouco me lixando. Se você olha a vida de Saul, Saul está mais preocupado com performance, com política. Ele está mais preocupado com poder, com influência política, com não perder o trono, não perder a boquinha, não perder o luxo, não perder a influência, não perder o poder. Esse era o coração de Saul. Você não vê Saul preocupado com Deus. Você não vê Saul procurando a Deus. Você não vê Saul direcionado, focado em experimentar Deus. E aí, em algum momento dessa história toda, Deus, em outras palavras, Deus diz, para a gente, para Ele próprio: cansei. Esse cara está preocupado só com o umbigo dele. Esse cara aí é um religioso. Não mata, não xinga, não pinta, não borda, não dança, não fuma, não bebe. Vai para a igreja, dá o dízimo, ele está pouco se lixando para mim. Ele não me quer, não me ama. Ele não está interessado em mim. E é interessante que foi isso, um boneco para lá, Deus é uma coisa para lá. Sabe, e eu quero trazer isso para nós hoje. Quem é Deus para você? Deus é um poste? Uma porta? Não sente, não fala, não responde. Sabe, eu quero te falar que Deus sente. Deus responde. E a Bíblia tece ali uma série de percepções, que mostra que Deus pesa o seu coração. Quem faz isso? Ninguém mais além de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus perscruta a intimidade do nosso ser, do nosso coração. Conhece a intimidade do coração humano. A Bíblia diz que o Espírito de Deus perscruta. Então Deus pesa o seu coração. Deus sonda o seu coração. O que está no seu coração? Deus mede o seu coração. Deus esquadrinha o seu coração. Essas 4 coisas são temas bíblicos que mostram que Deus então conhece o íntimo do seu íntimo. E aí, como eu falei, da mesma forma que a sua mãe se alegra no Dia das Mães, quando você se lembra de Deus, quando você se importa com Deus,
Ele responde a você. Ele se dá a você. E aí a Bíblia diz, né? Chegai-vos a mim. Quem é que tem a prerrogativa de achegar-se a Deus? Eu e você. Achegai-vos a mim, vírgula, e eu me achegarei a vós outros. Sabe? Buscar-me-eis. Quando, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Agora, de que maneira que isso tem que acontecer? De uma maneira consistente, de uma maneira diária, de uma maneira constante, e você ir ganhando temperatura, e você caminhando para ferver esse seu coração, para você se tornar uma pessoa completamente intensa, né? E isso é o resultado de um caminhar, resultado de um processo que Davi trilhou. E lá então, naquele lugar ermo, né? A Bíblia diz que Deus o escolheu e tirou de trás da malhada das ovelhas. Em outras palavras, lá da corrutela do interior de São Paulo, lá das fazendinhas de Santa Rita do Passa Quatro. Sabe, Deus foi lá, ninguém estava vendo, fora das câmaras, fora do YouTube, do Instagram, do TikTok. Deus foi lá, porque encontrou, e a Bíblia diz, achei Davi. Por que achei? Porque Deus estava procurando quem tem esse coração, gente, procurando quem tem essa atitude de elevar o íntimo na presença de Deus. Você está indo pegar o ônibus lá para o seu trabalho, para a escola de manhã cedo, traz o Senhor para o seu coração e fala, oh Deus, eu desejo o Senhor mais do que qualquer coisa na minha vida. E vai caminhando, carregando os seus objetos escolares, indo para a escola, indo para o seu trabalho, dirigindo a bicicleta, dirigindo o carro, dentro do metrô, cultivando esse coração que se volta para Deus, e Deus está vendo que você está voltado para Ele, e Ele vem se manifestar para você. Vai trabalhar, fazendo as coisas dos seus afazeres diários, cultivando isso, e começando a buscar ao Senhor de uma maneira consistente, diária, crescente. Irmãos, eu já vi esse filme várias vezes. Sabe qual que é o fim disso? Um avivamento. Sabe qual que é o fim disso? Um mover de Deus. Um avivamento em escala pessoal, familiar e individual. Você vai pegar fogo se você faz isso de uma maneira reiterada, repetida, consistente. Seu casamento vai pegar fogo, sua vida, seu ministério, sua igreja, as coisas que você está relacionado a elas serão poderosamente tocadas por Deus. E é interessante que, quais são então algumas características de Davi? E de novo, né? Hoje a gente tem muito essa coisa dos coaches, né? E eles falam muito sobre você se modelar em alguém, né? E está aqui então alguém para você se modelar. Pega Davi e modele-se nele. E eu vou te dar aqui coisas curtas, poucas coisas, 4 coisas. Primeiro, o coração de Davi era genuíno, verdadeiro. Não era para inglês ver, não era para constar, não era para fazer média, não é para ter o aplauso das pessoas. O coração dele era genuíno. Sabe, eu não sei se o seu coração é genuíno, eu não estou aí dentro. Sua mulher não sabe, seu filho, sua filha não sabe, seu pai não sabe. Quem sabe se o seu coração é verdadeiro e genuíno? Só você e Deus, mais ninguém. Você vai perceber que pelo caminhar, pelo agir, pelas atitudes de Davi, o coração dele era genuíno, era real, era sincero. Mas há uma segunda característica: o coração dele não estava em coisas, em posição, em dinheiro, em trono, em imagem, em glamour, sabe, em domínio, em poder. Você vai perceber que o antecessor dele, Saul chegou à tentativa de homicídio para manter o trono. Eu mato, mas eu fico com a miséria desse reino para mim. Eu enfio a faca em quem passar na minha frente, mas eu vou guardar esse trono, esse poder, essa influência
para mim. Quem passar na minha frente, eu vou cortar. Sabe, Davi estava pouco se lixando se tem trono, se não tem trono. Davi está pouco se lixando se o povo aplaude ou se o povo vaia. Davi está pouco se lixando, sabe, se as pessoas o aprovam, estão falando bem ou não. Quando tem a crise lá com Absalão, filho dele, que tenta tomar o poder, a força, o que ele faz? Ele põe cinza na cabeça e junto com um bocado de gente sai de Jerusalém. Não vai ter guerra civil aqui se for depender de mim. Ninguém vai brigar por conta dessa igreja, por conta desse reino, por conta desse trono, por conta desse poder, por conta dessa posição, de assinar cheque, de determinar as coisas, de definir, de liderar as coisas. Davi saiu fora de Jerusalém para não ter guerra. É interessante que o coração de Davi era completamente... Isso bate com o que Deus estava procurando. E o que Deus estava procurando, você pode ver aqui no livro de Atos, Atos capítulo 13. Abra comigo lá, por favor. Atos capítulo 13, verso 22. Olha o que a Escritura Sagrada diz. E tendo tirado a este, referindo-se a Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho. Olha só, o que é dar testemunho? Deus está falando sobre como que era a vida de Davi. Veja bem que não era o Zé da esquina, não era o pipoqueiro, não era a professora da escola. É Deus dando testemunho. Então, vamos abrir aqui um parêntese. Poucas vezes na Bíblia, Deus dá testemunho sobre certas pessoas. E quando então Deus dá testemunho, para ver o que Deus está falando. Porque isso aqui é precioso, é importante. Então, a Bíblia diz, do qual também, dando testemunho, diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, veja bem, o que agrada a Deus? Nós já falamos que o coração dele era genuíno, o coração dele não estava em coisas, em poder, em coisas superficiais. A terceira característica, o coração de Davi, ou a atitude de Davi é completamente relacional. Ele não queria o que Deus tinha para dar para ele. Está errado você querer o que Deus tem de bom para dar para você? Não. Você pode buscar as bênçãos de Deus. Deus tem um bocado de bênção. Deus é rico em coisas boas, em boas dádivas, diz a Bíblia. Só que um dia você tem que crescer. O relacionamento tem que passar desse nível de procurar Deus para te dar presente, para resolver problema, para atender seus pedidos. Sabe, Deus precisa ser promovido do nível de supermercado para alguém precioso para você. Porque aquele crente que só vai a Deus para pedir coisa, é igual ir no supermercado. Você está fazendo de Deus uma estante de supermercado. Vai lá, pede o que você quer, agradece em nome de Jesus e casca fora. Sabe, está fazendo de Deus um Papai Noel. Vai lá, pegou o presente, agora acabou. Sabe, um dia o relacionamento tem que se tornar coração para coração. E Davi então cultiva isso diante de Deus. E finalmente a Bíblia diz lá no Salmo 18, né? E no Salmo 91 também: ao Senhor com laços de amor. Ele apegou-se ao Senhor. E vamos achar esse versículo? Eu não marquei aqui nas minhas anotações, mas é interessante, está lá no Salmo, lá no Velho Testamento, no Salmo 91, mais para o final do Salmo, está lá no verso 14, aí é Deus falando acerca desse crente: porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Uau! Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Mas o que é precioso aqui?
que essa atitude de apegar-se ao Senhor foi iniciativa dessa pessoa aqui do Salmo 91. E Deus espera que essa iniciativa de apegar-se a Ele seja uma iniciativa sua. Sabe, sempre tem um espaço aí, irmãos, para a sua vontade própria, para o ato da sua escolha, para você querer certas coisas. Sabe, muita gente já ensinou, e esse é um ensino errado, que Deus tem aquela vontade impositiva, né? Que tudo que acontece em você é porque Deus desejou, Deus quis e Deus te forçou. Mas há um equilíbrio aí entre essas duas verdades. E o equilíbrio é que Deus espera e Deus te dá um espaço para você responder a Ele, para você desejá-lo, para você querê-lo, para você se aproximar dEle. Então, falando aqui das características de Davi que agradavam e que agradam a Deus e que Deus espera de você, Davi era alguém relacional. O que é alguém relacional? Alguém que procurava Deus. Ele tem lá um instrumento, que era uma harpa, ele usava essa harpa, certamente é uma harpa simples, de algumas cordas, a gente não sabe exatamente as características desse instrumento, mas ele pegava esse instrumento e ele aprendeu a ministrar a Deus com esse instrumento. E sabe o que aconteceu? Deus gostou. Deus olhava aquele carinha lá, atrás do balido das ovelhas, no meio do mato, cheirando a poeira de grama, vestido de maneira simples, longe de qualquer vista. Ninguém estava vendo ele dirigir louvor para bater palma. Ele estava lá com o instrumento dele e o coração diante do Senhor, ministrando, né? E ele então tem essa atitude relacional de aproximar-se de Deus. E ele apega-se ao Senhor, diz a Bíblia então, com laço de amor. E o texto que nós lemos, né? O Pai procura o quê? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É o que Jesus fala lá para aquela mulher samaritana. E é interessante que a atitude de procurar é de Deus, mas a atitude de demonstrar um coração que se importa com Ele é minha e é sua. E essa expressão prática de Davi, né, de se importar com Deus, foi criar um grupo muito especial de funcionário público que ganhava o salário do Estado para ministrar a Deus 24 horas todos os dias. Eu não sei se você já pegou, tem algumas Bíblias que tem o mapa de Jerusalém. Como eu disse para vocês, eu estive lá. Nessa época em que Jerusalém foi finalmente conquistada e se tornou a capital, era uma cidade, irmãos, com um pouco mais de 3.000, 3.500 pessoas. Uma cidade muito pequenininha. Então, eu fico imaginando, durante 40 anos, todos os dias, de manhã, de noite, de madrugada, você está ouvindo canções, você está ouvindo adoração, você está ouvindo ministração profética. Não adianta enjoar, porque não vai parar a música, só porque você não quer. Entendeu? Não adianta que você está com diarreia, está passando febre, e está meio irritado, e está impaciente. A música não vai parar porque você não está gostando. Entendeu? E aquela cantoria está lá 24 horas por dia, todos os dias, hora por hora. Havia 24 turnos de ministradores, e aquelas não eram ministrações só de cantar música, eram ministrações proféticas. Havia um peso ali profético, havia uma unção profética, havia um fluir na presença. E não tem jeito, quando você faz isso com consistência, Deus responde. Agora, é muito interessante, né? Eu não sei quantos de vocês já leu aquele livro, O Louvor que Liberta. São 2 livros, na verdade. O Louvor que Liberta e O Poder do Louvor. Dá uma procurada, são livros assim, muito interessantes. E uma das coisas que esse autor fala é que quando você adora
especialmente em momentos muito difíceis, você libera um poder espiritual que você não tinha. E é interessante, eu experimentei isso na minha própria vida e vi isso na vida de vários irmãos. E a canção que nós cantamos, por último agora, ministrando, né, Os Reis da Terra se prostrarão, foi composta pelo Benedito, pelo Bené Gomes. E eu conheço, né, pessoalmente o Bené. E ele trabalhava numa época de crise financeira, casou, teve o primeiro filhinho, e aí, né, com muita dificuldade financeira, e chegou um dia que o único dinheiro que ele tinha era para comprar uma Marmitex, para a esposa que estava grávida. Ou ele comia, ou ela comia, não dava para os dois comerem. Eu não sei se você sabe, mulher grávida é uma draga, né? Assim, a Valneide, a minha esposa, ela ficou grávida 3 vezes, 2 vezes de gêmeos. Misericórdia, vai comer para lá. E às vezes eu acordava durante a noite, não tem Valneide na cama. Aí eu vou procurar, né, onde que ela tá, sei lá, tá passando mal. Eu chego lá, eu só vejo, né, o traseirinho lá para trás, mexendo na geladeira e saqueando a geladeira. E ela fazia ali um farnelzinho, né, uma bandejinha, colocava debaixo da cama para comer de madrugada se ela tivesse fome. A mulher comia o tempo inteiro. Nessa época ela trabalhava lá no prédio da igreja. Eu já era pastor, recém-ordenado, e então eu passava por lá para pegá-la. Ela trabalhava lá, e a gente ia comer, né? Irmãos, ela, né, e a gente pedia lá um prato, um para mim, outro para ela, né? No restaurante. Ela comia tudo que vinha para ela, comia o que tinha sobrado de mim, e ainda levava uma caixa de coxinhas para comer de sobremesa depois do almoço. Era impressionante como essa mulher comia. E aí é interessante, voltando para a experiência do Bené, né? E o Bené chega lá nesse clímax, né? Não tem dinheiro, com muita dificuldade, e ele só tem o dinheiro para comprar uma Marmitex para a esposa, e ele não vai comer, ele vai trabalhar depois com fome. E aí, vendo aquela situação, né, ali foi o fundo do poço. E eu quero te perguntar, o que você faz no fundo do poço? O que você faz no clímax da pressão? Sabe o que ele fez? Ele deixou a esposa comendo ali na mesa da sala, foi para o quarto, pegou o violão e foi ministrar a Deus. E ele contando isso, eu estava presente quando ele contou isso, e ele em lágrimas, né, chorando, né, dizendo para Deus: Senhor, eu te amo mesmo aqui no fundo do poço, o meu coração é teu e o Senhor vai ter de mim louvor e gratidão, mesmo no fundo do poço, né, nos momentos mais difíceis. E olha, impressionante, quando você faz isso, é como Paulo e Silas adorando, depois de serem perseguidos e apanharem, e serem rejeitados, e estarem lá numa masmorra fedorenta, né, no subsolo de um lugar cheio de urina, com cãibras, porque eles estavam presos naquela madeira onde se prendiam os pulsos e os tornozelos dos prisioneiros, e ali ministrando ao Senhor, cantando ao Senhor. A Bíblia diz que tem um terremoto e todas as cadeias da prisão se abrem, e ali há um avivamento, o carcereiro se converte e a igreja nasce naquela cidade. Por quê? Porque alguém decidiu adorar no meio do problema, no meio da dificuldade, no meio das dificuldades, e esta é a tal chave de Davi. Então, você quer descobrir qual que é a chave de Davi? Né? Qual é a chave de Davi? O que Davi descobriu? Por que ele leva aquela arca de um lugar secundário para a capital e coloca num monte mais alto e cerca aquela arca, a presença de Deus,
com uma adoração ininterrupta por 40 anos. Porque ele descobriu o seguinte: Deus está entronizado entre as adorações, no céu. Logo, se eu trago um ambiente de adoração para a terra, eu vou trazer então o ambiente próprio para a presença de Deus que está no céu se manifestar na terra. E foi isso que ele fez. E aí é interessante que Deus ama tanto isso, que quando Deus fala que vai restaurar alguma coisa do Velho Testamento, e aí referindo-se à igreja, ele fala: restaurarei o tabernáculo caído de Davi, e como fora nos dias da antiguidade, repará-lo-ei das suas brechas. Sabe, interessante, quando você vê então esse tabernáculo de Davi no Novo Testamento, isso é a igreja, irmãos. Nós é que temos esse acesso. Não tem mais cortina, barreira, parede entre nós e a arca. Não tem mais separação entre nós e a presença. Não tem mais ritual, não tem mais nada que se requer. E aí você individualmente pode ter a decisão, a escolha individual, sincera, verdadeira, genuína, sua, só sua, de trazer o seu coração e ministrar, e adorar, e buscar o Senhor. Sabe o que vai acontecer? Você vai experimentar um avivamento pessoal. Amém. Se você ousar colocar esse princípio como, sabe, em prática, de uma maneira consistente, reiterada, repetida, não é fazer isso uma semana, é fazer isso um mês, 2 meses, 6 meses. Se nós como líderes usamos a nossa posição de influência, de liderança, e mobilizamos a igreja para fazer isso, e repetir isso, e continuar fazendo isso, sabe, vai haver um derramar, uma resposta, um manifestar, né? E essa é a chave de Davi. Se você traz a presença, se você traz um ambiente de adoração para a terra, a presença de Deus vai se manifestar onde houver essa atmosfera de adoração. E isso vai acontecer para a sua igreja, isso vai acontecer pessoalmente, isso vai acontecer no seu casamento, isso vai acontecer na equipe de louvor. E nós escolhemos essa primeira reunião aqui, esse primeiro dia dessa nossa sequência de 4 dias, para falar sobre ir a Jesus e ir para o Senhor, mas com foco nessa turma de louvor e adoração. Então tem gente que toca entre nós, tem gente que ministra, tem gente que canta, tem gente que tem cargo por essas coisas. Eu quero falar especialmente para você. Deus deseja se manifestar a você muito mais do que você tem qualquer anelo por Ele. Deus deseja se manifestar a você. Deus deseja se dar a você. E eu me lembro, nós éramos uma igreja tradicional, era uma igreja protestante tradicional, e daquele tipo de igreja que a doutrina da igreja, ninguém acreditava nessa coisa de batismo no Espírito Santo, né? Os louvores eram sempre tudo muito metódico, havia um inário, havia a mulher do órgão, a irmãzinha que tocava o órgão, né? E ninguém podia dar um amém mais alto, que todo mundo olhava quem foi o sacrílego que falou amém na reunião, né? Ninguém batia palma, não tinha esse negócio de levantar a mão, ninguém levantava a mão, não tinha isso. E o grupo de jovens da igreja, não foi os velhos, foram casais, não foram líderes, pastores, foram jovens na igreja. Nós começamos a orar e buscar a Deus, dessa forma aqui. Senhor, nós queremos o Senhor. Deus, nós anelamos que o culto nessa igreja mude. Meu Deus, que a adoração nessa igreja largue de ser chato, largue de ser tedioso, né? A gente começou a anelar, nós queremos a presença de Deus, nós queremos fluir de Deus no ministério da palavra. Ninguém aguentava aquelas pregações frias, chatas, baseadas só em interpretação de texto, de português do texto bíblico, coisas óbvias. A gente queria vida, a gente tinha fome de vida. E Deus começou a usar então essa mocidade, era um grupo ali de 16 jovens. Começamos a orar e jejuar, 1 vez, 2 vezes, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano.
E as coisas começaram a ganhar peso. As coisas começaram a ganhar consistência. Até que, de repente, rompeu o dique e toda aquela água represada caiu sobre nós. E começou a haver presença de Deus nos louvores e presença de Deus nos cultos. E a adoração mudou e gente começou a ser batizada no Espírito Santo durante o louvor. E as pessoas eram tocadas porque sentiam a presença de Deus no louvor. Logo depois surgiu então a banda, né? Não era só a mulher do órgão mais, tinha uma banda. E fomos jejuar com essa turma que tocava baixo, que tocava guitarra, que tocava bateria, teclado. E eu me lembro a primeira vez que nós fomos jejuar e orar com eles, o pessoal não tinha experiência nenhuma com isso, todo mundo dormiu de joelho lá babando na cadeira. E aí, só que isso não parou, nós fomos de novo, e de novo, e de novo, até que houve um romper. E quando houve esse romper, literalmente, primeiro centenas de jovens começaram a vir para a igreja. Primeiro jovens, centenas de jovens começaram a vir para a igreja. E depois milhares de jovens passaram a vir para a igreja. E vinham, se convertiam e permaneciam. E os seus pais, os seus parentes começaram a vir também. E daqui a pouco houve um mover de Deus que nós experimentamos. Mas assim, quem fez alguma coisa? Não, nós só buscamos a Deus. Nós só usamos a chave de Davi. E qual que era o grande referencial? Tinha algum pregador maravilhoso entre nós? Não. Havia muitos outros pregadores melhores do que nós. Havia alguém assim, exímio dirigente de louvor? Também não. Havia no Brasil, na mesma época, muitos irmãos melhores do que nós para dirigir louvor. O que nós tínhamos? Nós tínhamos a presença de Deus. Amém. Nós tínhamos a manifestação viva da presença de Deus. Eu me lembro, olha, incontáveis vezes, quando a gente começava a orar, levantava as mãos, o teclado dava lá a introdução de uma música, as pessoas começavam a aplaudir, sabe, a bradar, a assoviar, a chorar na presença de Deus, porque Jesus estava ali. Quantas vezes eu vi e participei de situações em que quem estava liderando saiu da frente, porque Deus, vezes isso se repetiu. Em especial, entre muitas ocasiões, um retiro de jovens que havia mais ou menos uns 700, 800 jovens. Nós não cabíamos em nenhum acampamento, nenhum lugar de retiro. Nós passamos a alugar então um convento católico na cidade de Anápolis. E a gente ia para esse convento. E num sábado à noite, depois da janta, todo mundo de barriga cheia, aquela feira, né? Todo mundo conversando, risaiada, grito, não sei o quê, algazarra de jovem. Estou falando aí de 700, 800 pessoas, aquela bagunça. Terminou a janta, começamos a vir para esse salão para ter a nossa reunião ali da noite. No domingo de manhã encerrava o nosso retiro, a gente voltaria para Goiânia. E aí, assim, aquela bagunça geral, brado, risaiada, conversaiada, irarararará. E aí a moça, né, a menina do teclado, me lembro dela até hoje, a Cristiane. Irmãos, assim, despretensiosamente, ela ligou lá o teclado e tocou um acorde. Quando ela tocou esse acorde, a coisa desandou no nosso meio. Acabou a reunião. Porque a presença de Deus se manifestou de uma maneira tão poderosa. Ninguém estava orando para ele, ninguém estava pedindo isso, ninguém estava ali focado nisso. Sabe, as pessoas pararam de conversar na hora. E começaram a cair de joelho no chão, outros deitaram no chão. E um soluço na presença de Deus, e os irmãos ali adorando e fluindo na presença. E você sabe que jovem não detesta imitação barata, ou é ou não é, ou tem ou não tem. E ali daquela atmosfera nós ficamos horas adorando a Deus. Não teve louvor,
não teve palavra, não teve nenhum animador de auditório, ninguém pegou em microfone, não precisou. Por quê? Porque a chave de Davi havia aberto as portas do fluir dessa presença. Sabe, eu quero te falar, você deve almejar, anelar isso para a sua vida, para você pessoalmente, para sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos experimentarem isso, para a sua comunidade experimentar isso, para a sua igreja experimentar isso. E olha, Deus está na dele. Se você fizer menção do Senhor, se você desejá-lo, se você anelá-lo, se você focar o seu coração em querer Deus para você, tirar todos os substitutos, os impedimentos, as barreiras, os outros alicerces em cima do qual ou dos quais você coloca expectativa, pastor, pastora, discipulador, programa de igreja, curso e não sei o que, e focar em Jesus. Eu te garanto, você vai experimentar alguma coisa poderosa, especial e genuína. E eu quero perguntar, nós queremos essa presença, essa pessoa, mais do que qualquer outra coisa? Você anela isso mais do que um bom trabalho, uma namorada, uma porta de trabalho, né? Um recurso financeiro melhor. Todas essas coisas são boas, são legítimas, mas isso não é o ponto. E é interessante, né, que quando eu termino fazendo isso, certa altura, todo o governo de Davi, o estado, o reino, tudo estável, está tudo normal já, tudo está fluindo bem, está tudo abençoado. Aí um dia ele vai para a porta de casa, e aí ele olha para o seu palácio. Era um palácio luxuoso de cedro entalhado, uma madeira nobre entalhada. E do palácio de cedro ele olha para o tabernáculo, que era uma tenda. Deus não pediu isso para ele. E aí ele fala consigo mesmo, ele diz: está tudo errado, eu não posso morar nessa casa, nesse palácio luxuoso, e o Deus do meu amor morar naquela tenda fajuta. Não posso fazer isso. Eu vou construir o maior templo, o mais belo templo que alguém já construiu. E aí ele chama o profeta Natan. Ele fala para o profeta: olha, eu moro em casa de cedro, em palácio de cedro, e a arca do Senhor está naquela tenda fajuta. Eu vou construir um templo. Bom senso, né? O profeta, sem orar, sem pensar, sem consultar a Deus, fala para Davi: vai e faz o que seu coração está mandando. Está certinho, manda brasa. Aí o profeta vai embora. No que o profeta está indo para a sua própria casa, Deus fala com o profeta: volta lá e dá essa palavra profética para Davi. Tu pensas que tu me construirás casa? Eu é que te farei casa. E a casa que eu vou fazer para você, o teu filho se assentará no trono para sempre. Irmãos, essa palavra profética se cumpre de duas formas: em Salomão, que é o filho que constrói casa, mas se cumpre também em Jesus, que era chamado de filho de Davi, que constitui casa para Deus. E é interessante que e Deus continua. Olha só, veja bem, Deus não pediu isso para Davi
se importar com ele. Mas aí Deus fala para Davi: fui eu que te tirei de um lugar sem importância e te fiz se tornar um príncipe no meu povo, no meio do meu povo. Vou te falar uma coisa: se você amar a glória de Deus, a presença de Deus, Ele mesmo vai cuidar de todos os detalhes da sua vida. Como Davi se importou com Deus, a Bíblia diz que Deus então pega Davi e coloca numa posição de importância, de destaque. Segunda coisa que Deus diz: eu venci todos os teus inimigos ao redor. Você não tem que brigar com ninguém, porque Deus vai estabelecer justiça e juízo onde quer que você chega. Outra coisa, Deus vai te dar abundância de bens. Davi não pediu dinheiro, Davi não pediu trono, Davi não pediu importância, Davi não pediu luxo, Davi não pediu morar em palácio. Deus deu. Deus vai te dar o que você não pede. Eu não sei se você está percebendo que a coisa aqui inverteu. Tem crente que pede carro, pede trabalho, pede dinheiro, pede isso, pede aquilo, e Deus vai te dando. Pede, dá-me, quero. Tá bom, Deus te dá. Mas agora nós encontramos alguém que não pediu nada disso. Ele queria Deus. E com um coração genuíno que quer Deus, Deus dá para ele todas as coisas, de maneira abundante, de maneira transbordante. E eu quero terminar dizendo o seguinte: quem descobre a presença de Deus escreve história. Quem descobre a presença de Deus no modelo de Davi vai ser protagonista de avivamentos, Adilson. Quem ama de maneira consistente, reiterada, a presença de Deus, você vai se tornar uma influência. Deixa eu te falar, a maior parte das pessoas segue outros. Se você buscar o Senhor, vai ser inevitável. Um bocado de gente vai vir porque encontraram mel. As pessoas, elas são inconscientes nisso. Sabe por que vem um bocado de gente atrás de você? Porque tem mel. É igual a abelha. Tem néctar. E agora eu termino mesmo. A minha mãe, ela faz uma passa de genipapo. Genipapo é uma fruta que não é muito importante. É uma fruta, né? Mas o genipapo, quando você corta, descasca e coloca para secar no sol, ele cristaliza sem precisar de açúcar. É a própria glicose da fruta, a frutose da fruta. E ela, à medida que está secando ali no sol, ela segrega ali um docezinho, um melzinho, uma glicose. Irmãos, e vem abelha do mundo inteiro para lamber aquela bendita seiva do genipapo. E nós vimos isso, eu cresci vendo a minha mãe fazer isso. E aí eu comecei a brincar com as abelhas. Eu nunca fui picado por nenhuma abelha nessas ocasiões. Eu pegava aquela cauda, passava no braço, passava no ombro, passava na cabeça, as abelhas vinham todas em cima de mim para lamber aquilo. O meu corpo ficava coberto de abelha. Elas estavam interessadas em mim ou no mel? Ou na glicose, na frutose? Eu experimentei a mesma coisa do ponto de vista espiritual. Quando eu estou cheio de Deus, tem nuvens de pessoas que estão querendo se aproximar. Porque elas sentiram um cheiro de presença de Deus. Agora, quando eu estou seco, mais seco do que língua de papagaio, que não tem nada de vida de Deus, ninguém aproxima. Eu quero te falar, chegou a hora, chegou o momento de nós experimentarmos um mover genuíno do Espírito Santo. Aí onde você está, na sua vida, na sua igreja, na sua casa, na sua família, no seu casamento,
E na época nós descobrimos isso, nós precisamos de Jesus. Nós queremos Jesus, nós queremos a presença de Deus. Não era poder, não era influência, não era nome, não era fama, não era dinheiro. Outros ganharam fama por conta do que nós fizemos. Outros ganharam influência por conta do que nós trouxemos. Outros se tornaram conhecidos por conta do que nós servimos como instrumentos para manifestar. Sabe? E hoje nós estamos aqui de novo. Você quer a presença de Deus? Vamos cantar novamente essa canção do Bené? Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje. Vamos ficar de pé, e você que está aí na sua casa, eu peço que você tenha essa atitude também de ficar de pé, né? O ficar de pé fala de prontidão para adorar e para ministrar ao Senhor. Amém? Peço que os irmãos se aproximem, vamos juntos ministrar aqui. É um momento precioso, é um momento especial. Fala para Deus, fala: Senhor, eu quero o Senhor para mim. Como Davi ganhou e entendeu e aprendeu a usar a chave e libera a tua presença, cercando a tua presença de adoração. Eu quero aprender a fluir nessa atmosfera também. Amém? Tem essa presença para você. Amém? Derrama o seu coração. Se ao invés de ficar de pé, você quer se ajoelhar ouvindo essa canção, faz isso. Quer deitar no chão aí da sua sala e ministrar ao Senhor, faz isso. Amém? Faz qualquer coisa, menos ficar indiferente. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão